Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Angelim Podcast. Esse episódio então tá muito especial. Tenho a alegria de receber o meu amigo pastor Rodrigo Arraes, ele que é advogado, é pastor vice-presidente da Igreja Batista Angelim, ele também é pastor da rede de pastoreio Cavode e é secretário de representação social do governo do Maranhão. É uma alegria ter você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Angelim Podcast. Alegria minha, pastor Fernando. Prazer estar aqui com você, conversar um pouquinho do que a gente está fazendo, da história da igreja. Isso. É uma alegria ver esse sonho se realizando, né, do nosso podcast. Esse é o nosso terceiro episódio. Fizemos um episódio muito especial com o pastor Joaquim Neto de abertura, falando da história dele, a história da igreja. Conversamos também sobre a visão celular, né, com o pastor Augusto, com o pastor Jadson. E agora a gente tem a alegria de recebê-lo aqui para falar sobre a tua história de vida, sobre o ministério, sobre o avivamento e bater esse papo tão legal com essa galera que está muito interessada em ouvir. Eu quero começar já de pronto fazendo uma pergunta a respeito da tua história de vida, né? Você nasceu em uma família, em um lar cristão, né? Como a gente costuma dizer, né? Nesse ambiente onde teus pais são pastores, né? Há muitos anos, líderes dessa igreja que tem feito um trabalho muito relevante na nossa cidade. Verdade. E além fronteiras hoje, né? Um ministério que tem reverberado o mundo afora. Eu queria saber, Rodrigo, como foi a tua infância e adolescência antes de ter a tua experiência pessoal com Cristo? Bem, meus pais se converteram na Igreja Batista Nacional do Bom Milagre. Então a minha experiência com Deus começou lá, na Escola Bíblica Dominical. Eu tenho memórias de ir para a Escola Bíblica lá e ter todas as lições iniciais que a gente tem, sempre acompanhado por eles, por minha avó. E eu acredito que é fundamental eu dar honra para esse momento. Muitos pais não levam isso em consideração, Verdade. Mas essa semente fica quando ela é lançada lá bem no começo. Logo depois a gente mudou de igreja e aí começou aqui a Missão Angelim, que era uma plantação de igreja. Sim. Então a vida de igreja ficou um pouquinho mais intensa do que só os domingos. A gente costumava vir terça-feira, quinta-feira à noite também, que eram 2 dias de culto semanal, fazendo amigos aqui, tendo as minhas primeiras experiências com Deus por aqui. E eu acredito que foi o momento de lançar fundamento, né? Hoje eu sou pai de 2 meninas e eu tenho essa convicção que mesmo antes de uma experiência pessoal com Deus e aqui uma experiência com o Espírito Santo, claro, esse fundamento da moral, de comunhão na igreja, de encontrar o diferente, ele é muito importante. Verdade, cara, que legal. Então já aproveita esse gancho para... Queria que tu falasse para a galera que está nos acompanhando aí na internet, como se deu o processo da tua conversão? Pronto, exatamente. Pelo fato de ter crescido na igreja e estar sempre frequentando a igreja, eu não tive, talvez, aquele momento de conversão que é tradicional nas igrejas batistas, que é via frente, atendendo ao apelo. Mas eu sinto que meu momento de conversão definitivo foi entre 16 e 17 anos, na conferência que tu estava também, que foi com Paixão por Almas. Gregório, né? 2002. Eu tive um encontro com o Espírito Santo ali que mudou a minha vida. Eu realmente fui cheio do Espírito Santo. E eu lembro na época, estava vindo para a igreja normal, mas como todo adolescente, estava um bocado frio, um bocado assim desinteressado. E a minha mãe na época orava por mim, todo mundo, né? Eu sempre fui um pouco mais racional, um pouco mais sóbrio. Então eu estava nessa conferência, não estava nem esperando ser tocado por Deus. Mas fui visitado pelo Espírito Santo e foi algo inquestionável para mim, pessoalmente. E olhando para trás, eu marco esse momento como o momento da minha conversão definitiva. E não foi uma conversão intelectual, nem uma conversão de apelo. Foi uma conversão assim de encontro, de experiência com Deus. Entendi. Então essa foi a tua primeira experiência, né, com o Espírito Santo, essa experiência de avivamento. Foi um despertar. Até porque a gente sabe que tu cresceu nesse ambiente, né? A igreja, o pastor Joaquim, a tua mãe, vocês, sempre com bons relacionamentos com pessoas de avivamento, né? Sim. Com muitos pastores, líderes de adoração, avivalistas, né? Como o próprio Gregório, o pastor Cirilo, Dan Duque, enfim, tantos homens e mulheres que passaram por aqui.
E eu queria então que já falando sobre essa pegada de avivamento, como que foi como foram, melhor dizendo, as tuas primeiras experiências nessa questão de avivamento, né, de ter essa experiência do poder de Deus na tua vida e tudo mais. Meu amigo pastor Fernando, depois que eu tive essa primeira experiência com o Espírito Santo, eu despertei. Eu acredito que realmente o que todo mundo precisa é nascer de novo. E esse novo nascimento é uma experiência sobrenatural. Claro, claro. Não é uma experiência puramente intelectual. Sim. Ou emocional, que às vezes as pessoas atendem um apelo na emoção, vem chorando e tal. Aí depois sai as preocupações da vida, outras coisas roubam essa semente. Não, o novo nascimento é uma experiência do sobrenatural e do Espírito. Eu sinto que depois que eu tive esse toque do Espírito Santo, eu me voltei para a vida de oração, eu me voltei para ler livros sobre avivamento, para ler livros sobre homens e mulheres de Deus, tipo a vida lá de Jonathan Edwards, do David Brainerd e de outros autores e grandes histórias de avivamento mundial que me inspiraram e me inspiram até hoje. Então eu tenho certeza que as minhas primeiras pegadas, e a gente estava junto nisso, todos nós, foram nesse aspecto. Primeiro de intimidade com Deus, porque o Brasil e a nossa igreja viviam um momento de ênfase na intimidade com Deus, na adoração, e depois de evangelismo, que é levar isso para fora, né? Que aí foram o movimento de célula, foi o nosso movimento de ganhar muitas almas. Na época o pastor Pedro estava na frente desse movimento com jovens, todo mundo super envolvido, a gente ficava fins de semana em jejum. Então era, sem dúvida, e a gente pode dizer isso sem medo, foi um momento de poderoso avivamento pessoal, mas coletivo também, naquele grupo que estava ali. É verdade. E me amedronta, assim, hoje a gente está liderando uma geração mais nova que não viveu isso. E não é que me amedronta, mas me preocupa o fato de que a gente sabe que muitos não viveram isso, ou não tiveram essa experiência que a gente teve, e que a gente precisa continuar buscando a Deus por isso. Eles precisam viver isso, porque esse fundamento de avivamento é que nos leva adiante no dia mau, quando as coisas não estão dando certo. É verdade. A gente tem uma audiência aí, com a gente nos acompanhando, que entende a respeito de avivamento, que já teve alguma experiência, talvez congrega na nossa igreja ou em outras igrejas que tem essa linha, né? Mas talvez outras pessoas não tenham consciência a respeito do que seja o avivamento, né? Talvez alguns até nunca tiveram nem sequer o novo nascimento. Então eu queria que tu, como alguém que cresceu nesse ambiente, vive nesse ambiente até hoje, falasse para o pessoal que está em casa duas coisas. Primeiro, o que é avivamento, né, de uma forma bem direta, para que o pessoal possa compreender. E eu queria também saber se você acredita que nós ainda vamos viver um poderoso avivamento nesses próximos dias aí. Amém. Avivamento é a materialização daquela passagem de Joel 2. É a resposta à busca e a resposta ao arrependimento. Então Deus diz assim, olha, chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar, né? Saia o noivo da sua recâmara. Busquem a Deus. Então a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a se interessar por Deus, e avivamento é essa manifestação indiscutível, inexplicável da presença dele. Por exemplo, em relatos de avivamento, como do país de Gales, é Deus assim, uma presença de Deus, um mover de Deus que tocou não só uma igreja, mas várias, desceu sobre o país de Gales, e aquilo invadiu não só a igreja, mas bares e ruas. As pessoas começam a se voltar para as coisas eternas, se voltar para a presença de Deus. A gente viveu isso aqui, vive ainda, mas eu acredito que ainda haverá de ter um grande avivamento a nível nacional, talvez a nível mundial. Sim. A Bíblia diz que a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. E é minha convicção pessoal e de alguns pastores que eu gosto muito, que antes assim do fim de todas as coisas, a gente vai viver um grande avivamento mundial. Essa semana mesmo, acho que antes de ontem, estava lá o Putin, o presidente russo, ameaçando o mundo de guerra nuclear. A gente está num momento muito delicado. Apesar de a gente estar gravando um podcast aqui, todo mundo cuidando da sua vida, mas o mundo vive no limiar de um caos muito grande. Então, a Europa, a OTAN, a Rússia, o mundo está em polvorosa. Nós temos uma situação também em Israel. Sim. E no meio desse momento de caos, é do interesse de Deus despertar um povo sedento, um povo faminto, e é do interesse dele nos visitar, nos preparar até para esses dias. Então, meu coração tem
tenho desejado avivamento pessoal, é algo que eu tenho buscado pessoalmente. Eu tenho pedido a Deus, Deus, faz de novo. Amém. Deus, visita essa geração. Como tu sabe, e muita gente que me assiste sabe, eu tenho uma menina de 13 e uma menina que vai fazer 10. E eu quero que elas vivam avivamento. Eu quero que elas tenham essa fome e essa sede de Deus. Eu quero que elas vejam o que a gente viu. Eu lembro Claro. de ver, quando eu era criança, uma pessoa orando em línguas e a outra interpretando. Sim. Eu lembro da gente ir para retiros, cara, e a gente cair no chão assim e ficar horas no chão. Não era 10 minutos, era cultos de avivamento que varava a madrugada, varava né? a madrugada, a gente não tinha preocupação nenhuma de ir para casa. Ficava a noite inteira na igreja, adorando, na presença de Deus. Carla, minha esposa, tenho memória dela caída lá por horas no chão. Então, essa fome e essa sede é algo que a gente precisa recuperar. Amém, verdade. Hoje, além de pastorear na igreja local, você desempenha uma atividade, né, uma função pública, né, no Sim. governo do estado como secretário de representação social. O que te motivou ou continua te motivando a servir a sociedade também fora das quatro paredes da igreja? Todos os homens de Deus que eu admiro e as biografias que eu leio, os que eu mais admiro são pessoas que navegam por diferentes áreas da atividade humana. Uma biografia que eu li recentemente que me tocou muito o coração foi a de Benjamin Franklin. Ele era presbiteriano numa época, mas ele era inventor, ele era um estadista, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E acho que é muito legal da história dele, que onde tinha uma associação ele estava inscrito, participando, dando opinião. E eu acho sensacional, porque se a gente tem o tempo, ou se a gente consegue organizar o tempo, se a gente tem alguma habilidade técnica e se a gente tem a oportunidade e não faz, eu acho que é uma covardia. A gente precisa remir o tempo. Então, assim, nessa função agora que eu ocupo por convite. E realmente, Deus e testemunho não foi algo que eu pedi a ninguém, foi um convite que veio por parte do governador Carlos Brandão. E eu, com muita prudência, me aconselhei com o pastor Joaquim, diversos outros amigos e mentores, e senti aquele convite como um desafio de deixar a minha contribuição para o estado do Maranhão, estado que é o meu estado, lugar onde eu nasci, onde eu conheço tanta gente, e de fazer a minha parte nesse breve espaço de tempo que ocuparei essa posição. Afinal, não a ocupasse, outra pessoa a ocuparia, Claro, inevitavelmente. Claro. Então, como o convite veio a mim, eu disse, rapaz, eu vou fazer o meu melhor. E eu faço isso em tudo. Todos os trabalhos que tive, na advocacia quando estou militando, tudo que eu procuro fazer, eu disse, rapaz, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. E às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, mas a gente não pode errar por covardia. A gente tem que errar tentando, tem que errar trabalhando. Eu estou muito feliz, pastor Fernando, estou sentindo que Deus tem aberto portas, a gente tem conseguido servir. Amanhã mesmo a gente vai fazer o primeiro seminário Descomplicando o Autismo. Sim, a pauta interessante. Sim. Já temos 365 inscritos, pais, mães, profissionais. E é uma contribuição simples, singela, de um seminário que vai ser uma tarde inteira, mas que você precisa ver que as pessoas ficam felizes, de ver que isso está sendo tratado. E é gratuito. E a plataforma pública nos possibilita fazer esse tipo de coisa e servir mais gente. É verdade. Eu lembro que, na verdade, eu já tive a oportunidade, o privilégio de viajar algumas vezes junto contigo. E numa dessas viagens, acho que em Curitiba, ou BH, não lembro, foi chamado para ministrar uma TED, né, uma palestra de 20 minutos, e ele contou umas histórias engraçadas, né, tipo uma viagem no carro que deu prego e tal. E nessa tua trajetória aí eu lembro que sempre você fala que desde os 16 anos de idade, né, tá envolvido com a obra, com missões e com ensino e tal. E no meio disso muitas viagens, né, e muitos momentos. Eu queria saber se tem alguma história engraçada, assim, alguma coisa interessante pra galera de casa conhecer um pouco dessas histórias aí do pastor Rodrigo. Tem pra caramba, né? Porque o pastor Fernando tá dizendo, a gente tá viajando na estrada desde os 16 anos. Eu sempre fui muito missionário. E eu sou até hoje, assim, por onde eu vou, eu digo, eu poderia morar aqui, é verdade. Eu gosto muito de estar na estrada e estar visitando a igreja de Jesus e conhecendo o que Deus está fazendo em todo lugar. Um período que foi muito legal, de história engraçada e de coisa interessante acontecendo, foi um período de uns 6 a 7 anos que a gente ia todo ano para a tribo Guajajara
no sul do Maranhão. Essas tribos, é uma reserva grande, fica próximo à cidade de Grajaú, e toda vez que a gente ia para lá, a gente ia com um grupo de 16 jovens, 15 jovens, de van, é uma viagem de 8 a 9 horas, para ficar 4 a 5 dias com os índios. E era uma loucura lá, né? Porque não tinha água encanada, não tinha banheiro comum, era só a fossa. A gente dormia trancado, às vezes ameaçado de morte pelos índios. E o mais legal da viagem era o motorista, que era o Macedo, né? Cara, eu nunca mais encontrei ele, eu espero que ele esteja vivo. O Macedo era um magrinho, ele tinha um Iveco, uma van branca. Sim. E ele tinha uns ditados malucos, né? Ele dizia assim, olha, guerreiro que é guerreiro, quanto pior, melhor, eu quero é mais, eu quero é sofrer. Então a filosofia dele era essa, tudo que dava errado, assim, ele agradecia a Deus e disse, vamos agradecer a Deus, que é mais um problema pra gente resolver. E era engraçado, que muita coisa dava errado mesmo, furava pneu, acabava a comida, o povo ameaçava de morte. E a responsabilidade, né, com um monte de menino. Um monte de menino, só Deus mesmo pra ter me livrado de confusão. Verdade. A gente é uma igreja em células aqui, né, no Angelim, e tu vive essa realidade há muitos anos, né? Desde quando começou. Agora mesmo, antes de chegar aqui, tu tinha me falado que estava vindo, né, de uma célula. Eu queria que tu me contasse qual a importância da visão celular, desse movimento de células, né, na vida da igreja. O que tu acha a respeito disso, assim? Como é que tem sido a tua vida nesse particular? Bem, eu acredito, e não acredito só da minha cabeça, não, mas de estudo e de experiências em loco em algumas igrejas, que o movimento da igreja em célula, dos pequenos grupos, é uma das melhores estratégias para crescimento e consolidação. Verdade. Não conheço outra, talvez exista, mas eu não conheço. Ela possibilita que uma grande igreja seja ao mesmo tempo uma pequena igreja. Acabei de realizar a minha célula, ela acontece às terças-feiras, vim da célula para cá e a gente estava lá com um grupo de 20 pessoas. Nesse grupo eu tinha 5 visitantes, que era a primeira vez deles na célula. Entendi. E um deles disse assim, pastor, eu estava indo na igreja, mas eu não conhecia ninguém. Eu disse, pronto, agora você conhece essa turma toda aqui. E ele disse, mas a célula é uma bênção, né, pastor? Tava lá deixei comendo lanche para vir para cá. Eu amo as células, tenho estado nesse movimento desde sempre. E a qualquer um que esteja me ouvindo e quiser desenvolver uma igreja grande, mas coesa, grande, mas de qualidade, o trabalho nos pequenos grupos, que é a base, né? O detalhe você pode mudar, mas o trabalho de pequeno grupo como base, ele é muito importante, ele é fundamental. Verdade, cara, hoje tu tá liderando uma rede de pastoreio na igreja, que é a Rede Cavode, ao lado da tua esposa, a pastora Carla, que é médica, né? Vocês são duas pessoas muito ocupadas, atarefadas no dia a dia, tanto na questão profissional quanto na questão também da rotina, né, do dia a dia, de casa e tudo mais. E vocês sempre envolvidos, né, na célula, no dia a dia da igreja. E hoje, além de liderar, de estar pastoreando também a igreja local junto com o pastor Joaquim, né, dá um suporte também na questão da Aliança Global, que é uma rede de pastores e igrejas, né, aliançadas, irmandadas, né, no mesmo propósito, aí caminhando junto com tantas pessoas, além do Maranhão, já chegando, na verdade, em muitas nações, né? Verdade. Eu queria saber qual é a tua expectativa para a igreja local e para a Aliança Global Angelim para os próximos anos. Eu acredito que a gente está só começando. Uma igreja de 30 anos é uma igreja muito nova ainda. Por exemplo, a gente foi lá na PIB de Curitiba, nós dois. Centenária, né? Ela é centenária. Né? Eu tive agora, recentemente, no mês de janeiro, na capela de Wesley, em Londres. A capelinha bonitinha, ele morou lá, né? E você visita lá, pastor Fernando, e é legal pra caramba. Você vê lá a escala de pregação. E aí o pastor que estava dando tour pra gente, levou pra gente ver. A escala de pregação do ano que o Wesley morreu. Aí tá lá os primeiros domingos, aparece Wesley. Aí diz assim, ó, aqui o Wesley morreu. E você vê que o ano inteiro tava tudo ocupado a escala de pregação. Entendi, cara. E legal. Até hoje, eu disse para ele, ao término dessa explicação dele, que a igreja continua, ele disse assim, eu perguntei a ele, e agora? E a nova escala? Aí ele disse assim, a gente tem uma escala desse ano, eu tô na escala. Ele tava pregando na escala. E era 2024, a gente estava falando de 1750. Olha aí. Né? De 1750 para 2024, e a igreja caminha. Então, uma igreja de 30 anos é uma igreja muito jovem. A nossa igreja é uma igreja muito consolidada e o transbordar dela está chegando às nações. É verdade. Então, o nosso transbordar,
A graça que Deus derramou sobre nós está chegando em tanto lugar diferente que às vezes nos impressiona. Eu tenho pedido a Deus, o que eu espero para os próximos anos é que a nossa autoridade, a nossa influência como igreja nos faça cada vez mais caminhar em maior excelência, Claro. e servindo cada vez mais. Que legal, cara. É isso aí. Bênção demais. Na nossa igreja local, e também até mesmo na nossa audiência aqui no canal, nós temos um público de muitos jovens, né? Sim. A nossa igreja é uma igreja muito jovem. E o pessoal que está nos acompanhando em casa também, eu sei que grande parte são jovens e estão com a expectativa por um casamento abençoado, muitos deles. Eu queria que tu contasse um pouco da tua experiência nessa questão de noivado, aliás, namoro, noivado e casamento, né? Com a pastora Carla, né? Para que possa dar uma animada aí nessa galera aí. Beleza, isso é tão sério, né? Essa semana mesmo eu já peguei uns divórcios aí. Sim. Acontece na igreja. Porque as pessoas, elas esperam que Deus faça o que é trabalho delas. Eu percebo que tem muito engano nessa coisa de, se você é jovem, de escolher marido ou esposa. A gente acha que Deus vai fazer essa escolha por nós. Não vai. Deus nos pede só uma coisa: luz com luz. Sim. Trevas lá com trevas, né? O mesmo jugo. A gente não pode se mover em jugo desigual. Pronto. A gente tem que escolher alguém que tenha um coração como o nosso, um coração que pertence a Deus. Verdade. Se é alto, baixo, gordo, magro, loura, morena, tanto isso aí não interessa, a gente é que vai escolher. O que aconteceu comigo e com Carla, que eu acho que foi um elemento de sucesso, é o fato da gente ter tido um processo. Então a gente teve um momento de se conhecer, sem contato físico, um momento de corte. Na minha época, eu não sei se ainda assim hoje, mas a videira era levantava essa bandeira. Né? Então, a corte nada mais é do que uma amizade comprometida, mas sem o contato físico que o namoro traz. Então a gente tinha um compromisso, mas não tinha beijo na boca, nem abraço. Eu acho que isso é importante, porque se você começa logo um relacionamento com muito contato físico, isso vai levar inevitavelmente a uma prisão emocional. Às vezes a pessoa nem gosta da outra, mas permanece no relacionamento ali porque precisa do toque físico, aquela carência, né? Verdade, verdade. Já se não tem isso, você vai ter que conversar e a menina vai perceber se aquele rapaz ele tem alguma coisa na cabeça ou não, e o rapaz vai perceber se aquela menina tem algum valor além do que chama atenção, que é a beleza física. Então eu e Carla tivemos esse período, tivemos um breve período de namoro, e noivado e casamento. Então, se tem uma coisa que eu diria para um jovem, um adolescente, é processo, tenha paciência, converse bem com a pessoa antes de se comprometer com ela. Verdade. Ao se comprometer, dê um tempo. Outra coisa, não adianta namorar muito cedo. Se é uma pessoa de 14 anos namorando, 15 anos, quebrado, tem dinheiro nem para comprar um hot dog, como é que vai casar? Não vai. Vai só se abrasar. Vai ficar pensando em sexo, vai ficar ali abrasado, como a Bíblia chama, a palavra da Bíblia é essa, em brasas, e aí o casamento não vai vir, vai dar BO, vai dar problema, o namoro vai terminar, um abusa do outro, isso é um problema. Então, paciência. Começar no momento certo, da maneira certa, só isso aí já garante que não vai ter tanto problema. E o casamento, à medida que ele vai passando e na presença de Deus, ele vai ficando melhor, né? Vai. Vai ficando cada vez melhor. Eu tenho essa experiência, até esse testemunho pessoal. Eu costumo dizer para os meninos que hoje nós fizemos esse ano 20 anos de casado, 2024. Casamos em 2004. Cara, eu vou te falar que a vida tá melhor do que no começo. É maravilhoso. Eu vou fazer 20 anos ano que vem, sabia? Eu casei um ano depois de vocês. Um ano depois. Mas é isso, eu vi uma pessoa dizendo que a gente só aprende o que é amor depois de pelo menos uns 10 anos de casamento. Olha aí, ó. Tá? Quer dizer assim, por aí. No começo tudo é a paixão, briga e tal. Depois de um tempo você vai amadurecendo, vai aprendendo o que é amor de verdade. Mas eu queria que tu deixasse um conselho pra galera aí, pro público jovem e adolescente também, já que tu tem uma filha que tá quase entrando na pré-adolescência, outra que já tá na adolescência, né, que é a Paola. E a gente sabe que essa galera tem sido muito atacada nos seus valores e princípios, na escola, na faculdade. Muitos são oriundos de lares desestruturados. Qual conselho que tu daria para eles no sentido de como se posicionarem, né, nessa sociedade moderna, né, contemporânea, no meio de tanta conturbação aí social? Eu acho que precisa aprofundar a raiz.
Na parábola do semeador, Jesus diz de uma semente que cai entre rochas, mas logo ela seca, ela morre porque ela não se aprofunda, ela não tem raízes. É verdade. Eu acho que se a nossa experiência com Deus, do adolescente, ela está baseada na programação ou no emocional, quando vier lá o argumento, quando vier lá a pressão do ambiente, ela tende a desanimar ou tende a desviar, às vezes para voltar lá na frente todo destruído. Então o que eu diria a um adolescente, a um jovem que quer permanecer firme em toda etapa da sua vida, é aproveitar para aprofundar a raiz, ler a palavra de Deus, fazer os cursos da igreja, aprofundar, porque no momento que o sentimento faltar, aí ele vai ter onde se manter. Eu conheci agora na minha célula, essa senhora, ela converteu em 2014. Eu gostei do que ela me disse. 2014 ela converteu e ela converteu com experiência com Deus tremenda, pastor Fernando. Ela converteu e foi batizada no Espírito Santo ao mesmo tempo, numa igreja aqui de São Luís. Sim. Cheia do Espírito Santo. Muito intensa ela, visitada pelo Espírito Santo. O que ela fez logo em seguida? Ela teve grande experiência e ela matriculou-se nos cursos da igreja. Ela disse, eu vou estudar a Bíblia. Porque eu tenho que entender esse amor, eu tenho que ter raiz. Aí ela foi para a Bíblia. O que aconteceu? Aquela experiência inicial passou. Sim. Passou, ela não teve arrepio todo dia. Claro. Ela não estava falando em línguas todo dia. Mas porque ela aprofundou o conhecimento dela, quando o dia mal chegou, e aí ela passou um momento de muita dificuldade financeira. O que ela fazia quando ela ligava para Deus e parecia que estava ocupado, né? Ligava para Deus e ficava só tu. Sim. Ela ia para a palavra, ela dizia assim, olha, minha fé não é pela circunstância, não é por aquilo que eu sinto, é por aquilo que eu creio. Então, um jovem que ele permanece para o longo prazo é um jovem que ele tem experiência com o Espírito Santo, Verdade. mas também ele tem raiz. Claro. Ele tem conhecimento da palavra de Deus. Verdade. Então a gente precisa de jovens apaixonados pela palavra. É verdade. Eu fico feliz aqui na nossa igreja porque eu vi que o pastor Joaquim nos últimos anos ele abriu os olhos, né, de uma forma muito especial para o ensino, né? E a gente passou uns anos aí atrás com uma ênfase muito grande na célula, né, nas redes. Isso foi muito bom, trouxe um crescimento muito grande para a igreja. Mas como parte do amadurecimento da igreja local, depois a gente percebeu que o pastor focou nos ministérios no sentido de servir, Claro. né, de despertar as pessoas para o servir. E agora numa terceira base que eu vejo que são as escolas, os cursos, né? A gente tem procurado trabalhar muito essa questão do ensino na nossa igreja. Isso é muito importante, né, E é Rodrigo? bom porque consolida também. Claro. Quando a gente fala de consolidação, a gente pensa às vezes no discipulado 1 a 1. E tudo bem, o discipulado 1 é fundamental. Claro. Mas você olha também, o que também é consolidação e discipulado? O púlpito, ele é discipulado e consolidação de alguma forma. Porque a pessoa vem domingo, às vezes, é o único culto que ela vem. Mas a palavra consolida, a fé dela, direciona. E quando você olha para os cursos, essa é uma forma de consolidação ainda mais profunda. É verdade. Então o cara tá na cela, ele vem pro culto, ouve a palavra, ele é consolidado, mas quando ele vai lá pro Fundamentos, ou quando ele vai lá para a escola de líderes, que seja, ou mesmo para o Angelim College, ele vai sendo cada vez mais consolidado, enraizado, e vira um crente de longo prazo. Claro. Isso é maravilhoso. A gente tá chegando no final, né, desse bate-papo aqui. Foi rápido, né? Nossa conversa foi até mais rápido do que eu pensei. Eu acho que é porque quando a conversa é boa, parece que o tempo não passa, né, cara? Mas eu queria te deixasse aí as tuas considerações finais pro pessoal que está em casa olhando para essa câmera ali, né? E desse aí um conselho e deixasse uma palavra pro pessoal que está nos ouvindo. Pessoal, estou muito feliz de participar do podcast Angelim, ou do Angelim Podcast. Essa é a minha primeira participação. Eu espero que essa mensagem, alguma coisa que a gente tenha dito aqui, alcance teu coração hoje. E se há algo que eu quero deixar para você é a palavra eternidade. Eu quero que você saia daqui lembrando disso, eternidade. Tudo diz respeito à eternidade. Isso aqui que a gente está gravando, eu espero que as pessoas vão ver depois que a gente não estiver mais nem aqui. Às vezes a gente está na eternidade e isso está ecoando. Tudo que a gente faz agora ecoa na eternidade. Que a eternidade, o amor do Senhor, o eterno, o Altíssimo possa ser seu alvo em tudo que você faz. Deus te abençoe. Glória a Deus. Antes da gente encerrar, eu queria só que tu conduzisse um momento de oração, tá, pastor? Amém. A gente vai orar, agradecendo a Deus por esse momento. Em seguida a gente vai estar se despedindo do pessoal.
Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa equipe, Obrigado, por essa, ó Deus, por esse empreendimento do podcast, Senhor, que começa agora. Ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, por cada pessoa que está assistindo, Senhor. Ó Deus, que essa semente possa cair em solo fértil. Amém, Ó Deus, e possa crescer e dar muito fruto, Senhor. Sim. Que esse podcast seja mais um instrumento dessa igreja para alcançar e transformar a vida de pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Valeu, pastor Rodrigo. Valeu, Tamo meu junto. amigo. Tamo junto Valeu sempre. todo mundo que está em casa. Um abraço, que Deus abençoe a todos.